Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade? Essa já é Giga. Agora você escolhe o que mais importa pra você. No Giga Home Office, sua carreira brilha. Com Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias em um só lugar. No Giga Gamer, a vitória é certa. E o Giga Família garante diversão e segurança para os pequenos. E no Giga Black, você vive uma experiência exclusiva. Não se trata apenas de velocidade, mas do que realmente importa pra você. Desktop, sempre ao seu lado. Se você quiser entender o porquê de certas decisões que parecem esdrúxulas no meio do MMA, quase sempre basta seguir o dinheiro. É aquela velha frase do lendário investidor Charlie Munger: me mostra as motivações que eu te mostro os porquês ou os resultados. Porque Dana White, pela primeira vez em 21 anos, está topando o cegado de um lutador flagrantemente desinteressado e que nem é campeão de venda assim como Jon Jones. E porque o UFC está prestes a confirmar Alexander Volkanovski versus Yair Rodrigues 2 em pleno México, quando o cara que vai lutar em casa foi molestado na primeira luta e perdeu 2 das últimas 3. Ainda mais considerando que o público hardcore detesta esse casamento. Será uma queimação de filme aqui no nosso clubinho. Só que aí eu te pergunto, qual é o tamanho desse nosso clube de pessoas que assistem religiosamente todos os eventos do UFC? Se Dana casar mesmo, Volk versus Pantera 2, quantos de nós boicotaremos o UFC para sempre? E por outro lado, se a vitória do Pantera for capaz de destravar 5 milhões de novos fãs por lá, um mercado praticamente virgem, valeu ou não valeu essa manobra? Pensa o seguinte, como teria sido 2024 do UFC só sem o Poatan? Sem o Poatan disponível para salvar o UFC 307 em Salt Lake City, o UFC 303, Semana Internacional da Luta no ano passado, e o folclórico UFC 300. Eu digo a vocês, 3 eventos chaves importantíssimos seriam flops históricos e deixariam o UFC com cara de derrotado perante o mercado. Só para refrescar a memória, o co-main event do UFC 303 foi Diego Lopes versus Dan Ige. O do 307 foi Juliana Penha versus Raquel Pennington, uma das piores lutas de todos os tempos. E o do 300, o duelo entre as chinesas Weili Zhang contra Yan Xiaonan. Sem o brasileiro, a empresa colheria números catastróficos em cada um desses. O lance é que 2025 está sendo praticamente a mesma coisa e a empresa ainda não tem o Poatan. Não campeão e nem disposto a topar qualquer coisa com 3 semanas de preparo. E o brasileiro tá certo, né? Perto de completar 38 anos, não tem mais tanta linha para queimar e precisa ser comedido. O meu ponto é que aquele Poatan de 2023, 2024 pode simplesmente não existir mais. E qual foi a grande força mercadológica que apareceu para tapar esse grande buraco nos últimos meses? Ninguém. Por isso, Dana White está desesperado tentando convencer Jon Jones a lutar. Ou pelo menos prolongar o mistério até o final do ano, empurrar com a barriga até conseguir um novo contrato televisivo nos Estados Unidos. Também é coincidência para vocês que Sean O'Malley conseguiu a revanche imediata, tendo sido dominado pelo Merab na primeira luta e sem qualquer vitória depois? Por que vocês acham que Movsar Evloev, desafiante número 1 incontestável no peso-pena, vindo de 174 vitórias seguidas, vai enfrentar o estreante Aaron Pico e não disputar o cinturão? A resposta para todas essas perguntas são a exata mesma: retorno no dólar. Acontece que o UFC nunca foi tão conhecido, difundido, nunca tivemos tantos cards para alocar os talentos e nem tanta pressão por resultado. Ao mesmo tempo, esse negócio aqui é carregado por estrelas e o UFC nunca teve tão poucos ovos para botar em tantas cestas. E pior, não tem nenhuma grande estrela que atinja diretamente o maior mercado consumidor do mundo, o americano. É muito simples, os 15 pay-per-views mais comercializados da história do UFC tinham como maior atração um atleta cujo idioma principal é o inglês. A gente está falando basicamente de Conor McGregor, Brock Lesnar, Ronda Rousey, Quinton Jackson, Rashad Evans, Kamaru Usman e Jorge Masvidal. Digo mais, nunca, jamais, um pay-per-view vendeu acima de 1 milhão de pacotes nos Estados Unidos sem um anglófono liderando. Até o que daria pra gente chamar aqui de exceção não é bem exceção, porque o UFC 200 teve sim Amanda Nunes versus Miesha Tate na luta principal, mas o público lá pagou mesmo pra ver Brock Lesnar contra Mark Hunt. Em Jorge St. Pierre versus Nick Diaz, que vendeu 980 mil pacotes, por mais que o nome principal seja canadense e o principal idioma dele seja o francês, né? Também fala inglês fluente e o adversário é um californiano raiz super popular. Olha só a situação recente. O único campeão americano disposto a trabalhar era o Belal Mohamed, que não poderia ser menos identificado com o país. Agora ele nem é mais campeão, passou a bola para um australiano. Hoje só tem o Jon Jones como americano liderando e ele ainda tem pela frente um inglês, Tom Aspinall. É por isso que Dana White não tá aceitando não como resposta. Até a galera que supostamente carregaria a bandeira do médio pro longo prazo, tipo Bo Nickel, fenômeno
fenômeno do wrestling, levou uma ataca e a gente não sabe se volta bem. Khamzat Chimaev, Islam Makhachev, Ilia Topuria são todos fenomenais e populares, só que mais populares em outros mercados e não no americano, onde está a carência do Dana White. Isso me leva a crer que o UFC pode dar 2 passos desesperados no curto prazo, enquanto ainda negocia os direitos televisivos na América. No caso do Jon Jones, se a situação for a que o Ariel Helwani explanou, que o Dana White foi lá e ofereceu a grana que o cara pediu e ainda assim ele disse não, de repente não há dinheiro que resolva e só há uma forma de manter o cara no jogo, evitar a aposentadoria, que é dar exatamente a luta que ele quer. Alex Poatan pelo cinturão BMF. Ah, Renato, não faz sentido nenhum. Poatan não é peso pesado, não é campeão, blá blá blá. Sim, concordo, mas de novo, Evloev contra Aaron Pico e Volkanovski contra Pantera 2 faz algum sentido esportivo? Toma logo o cinturão linear do Jones, faz Tom Aspinall versus Ciryl Gane valendo o mesmo, casa Magomed Ankalaev versus Iri Prochazka na categoria de baixo e finalmente lança Bones contra o Índio no Madison Square Garden em novembro. Pergunta super simples, haverá mais público e mais interesse / curiosidade em qual dessas 3 lutas? De novo, minha gente, o trabalho aqui é atender a demanda, o maior público possível e não ser coerente com o ranking. Com essa organização, todo mundo luta, se mantém ativo, ganha dinheiro, produz conteúdo para a empresa. É melhor do que todo mundo parado esperando como tá agora. Promete o title shot pro Poatan na de baixo, independente do resultado, e dá outra oportunidade pro Tom Aspinall tirar a onda, pegar o microfone e atacar o Jones. Se o Poatan vencer, a luta dele contra o Aspinall seria gigante. Mas o Jones, derrotado, certamente ganharia novo interesse pela carreira e a historinha prosseguiria. Se essa for a única forma de manter o Jon Jones vivo, vocês acham que o Dana White não faria? Eu acho que faria, e ainda lançaria Tom Aspinall versus Ciryl Gane no mesmo card. A outra jogada, que já vou deixar aqui no radar de vocês, porque é ainda mais provável, também vai soar como patifaria, mas me escuta. Independente do vencedor de Charles do Bronx versus Ilia Topuria, mas principalmente se for o Topuria, porque deve pegar o microfone e lançar alguma coisa, eu tô achando que o próximo title shot do peso leve vai pro Paddy Pimblett. O caminho já começa a ser aberto, inclusive, quando o Chael Sonnen, que costuma replicar a mensagem institucional da empresa na ESPN americana, elege como candidato número 1 à superestrela nos próximos anos, Paddy Pimblett. Ele e Topuria são tretados, já quase saíram na mão, e misturar o espanhol com o inglês, um anglófono, carismático e popular, seria o melhor dos mundos para a empresa. Aí basta você jogar Justin Gaethje versus Arman Tsarukyan lá pro final do ano que o timing encaixa certinho. Sei que pode soar loucura, mas o Paddy Pimblett é muito maior do que o Topuria, e por isso teria alguma chance. Se o campeão for o Charles, considerem que é uma grande diferença de idade e quilometragem. É óbvio que o Paddy vai ser zebra contra todo mundo, mas sem Makhachev, sem Poirier, sem a geração passada, não é impossível. Aí pensa pelo lado do Topuria, ele preferiria o Tsarukyan ou o Pimblett? E o Dana White? Nesse momento delicado, vai no inglês puro sangue com milhões e milhões de seguidores ou num wrestler burocrático da Armênia? É exata a mesma história de Volkanovski versus Pantera 2, Poatan contra Prochazka 2 enquanto o Ankalaev mofava, não tem nada novo aqui. Eu só sei que o careca não dá ponto sem nó, e acho que ele nunca teve tão carente, tão necessidade de estrelas como tá agora. Sim, no número a situação é muito melhor do que era há 15 anos, mas pela primeira vez Dana White comanda uma empresa de capital aberto, e nunca teve tanta expectativa e pressão de acionistas por resultado. Preparem-se então para atitudes drásticas e heterodoxas que não são exatamente o que ele gosta de fazer, mas é o que ele precisa. Do contrário, com 0 pay-per-views liderados por americanos no segundo semestre, como ele vai conseguir $1 bilhão por ano dentro desse mercado? Mas claro, essa é apenas a minha leitura da situação, os meus 2 centavos. Você, como fã, ficaria ultrajado se recebêssemos Jon Jones versus Alex Poatan e Paddy Pimblett disputasse o cinturão na próxima, tendo sido validado pela vitória sobre o moribundo Michael Chandler, ou não? Até acha que Pimblett contra Charles ou Pimblett versus Topuria soa mais divertido do que um Tsarukyan da vida ou Poatan e Ankalaev, Aspinall contra Ciryl Gane, sei lá. Comenta aqui embaixo se você gosta de algo mais fluido, tipo Pride, que fazia lutas mais divertidas sem pegar logo sempre os desafiantes número 1, Comenta o que você acha aqui embaixo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito a gente
aqui com o algoritmo do YouTube. Não perde a estreia do novo quadro da casa com o Renato Money Moicano, chamado Sessão de Terapia, que foi ao ar na última sexta-feira. Tá bem legal, a gente falou exatamente sobre a experiência dele com o Islam Makhachev, o que ele acha de verdade sobre o lutador número 1 peso por peso. Clica aqui e confere. E aqui embaixo tá o link para o nosso canal de cortes, em que os melhores trechinhos ali de 5, 6 minutos desse quadro com o Moicano também tá lá e vai ficar lá também os melhores trechos do podcast. Se inscreve lá no nosso canal de corte que vai ter sempre mais conteúdo por lá. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.